notícia de transferência de mais de 4 bilhões de reais dos depósitos judiciais para o Caixa Único do Governo do Estado acirrou as manifestações dos deputados hoje na Assembleia Legislativa. A ação da Secretaria da Fazenda tem por objetivo garantir dinheiro, meio circulante, para pagamento de dívidas do governo neste e no próximo ano. Na verdade, dívidas do Estado, que vêm de outros governos e vão recrudescendo. Os 2 últimos anos da atual gestão de Tarso Genro vão partir para este enfrentamento. A decisão do saque nos depósitos judiciais traduz dificuldades financeiras do Estado, que também já recorreu a empréstimos internacionais para garantir algum investimento em obras. Os depósitos judiciais não eram mexidos desde o governo Ieda Crucius, que teve a redução do déficit público como sua meta, era a meta principal de sua gestão. Pois, com oposição e situação, o programa de hoje quer discutir o tamanho do endividamento do Estado e se a situação não é tão grave quanto pintam os críticos da administração petista, ou será que é realmente como este quadro está sendo desenhado? Para esse debate, estamos começando mais um Conversas Cruzadas. São convidados do programa o deputado estadual líder do PMDB na Assembleia, Giovanni Feltz, e o deputado estadual do PT, presidente da Comissão de Economia da Assembleia Legislativa, Daniel Bordignon. Conversas Cruzadas tem o patrocínio de Funerárias Reunidas, parcelamento em até 12 vezes no cartão de crédito. Sicredi, a vida é melhor quando é cooperativa, porque gente que coopera, cresce. E Sistema Fecomércio, com você a gente faz a economia girar. Mande seu recado, sua opinião, para o e-mail conversas.cruzadas@tvcom.com.br. Ou então, se você quer nos seguir no Twitter, @Conversa Cruzada, no singular, hein? No Twitter é @Conversa Cruzada. Seu recado vai passando na telinha enquanto o debate vai rolando por aqui. E nos intervalos, os e-mails também são jogados à tela. O programa hoje tem algumas diferenças de sua habitualidade. Em primeiro lugar, o número de convidados. Apenas 2, por conta até do tempo reduzido em função da programação da TV Com, que lá adiante terá o Torcida TV Com. E isto faz com que haja uma alteração na nossa grade. E, de outra parte, a falta do Lazer Martins, que por outro compromisso está voltando amanhã ao Conversas Cruzadas. Esta noite toca a mim falar aqui, debater aqui, proporcionar debate sobre o Caixa Único do Estado, a necessidade de buscar dos depósitos judiciais os recursos para enfrentar o que vem pela frente. Vamos começar por quem representa o governo que tomou esta medida. Daniel Bordignon, por que isso e com que fundamentos e com que bases legais? Boa noite, Brito, boa noite, deputado Feltz, boa noite aos telespectadores. Olha, Brito, a base legal foi construída já no governo Rigoto, né? Quem tomou a iniciativa da lei que permite, né, que o Estado utilize recursos que estão como depósitos judiciais, foi feita lá em 2004, exatamente, 2004, no governo Rigoto. O governo Rigoto utilizou esses recursos, assim como o governo Ieda, né? São recursos que estão disponíveis, é evidente que eles têm uma destinação, mas, né, a nossa avaliação é de que há um déficit social enorme no Estado, há um déficit de investimentos em infraestrutura. O Estado tem déficits no seu orçamento desde a década de 70, isso não é nada de novo, né? E houve opções em vários governos da forma de tentar equilibrar as contas do Estado. No governo Brito nós tivemos as privatizações, no governo Ieda nós tivemos a venda, né, dos ativos do Banrisul. Houve aumento de impostos no governo Brito, como houve no governo Rigoto. O ICMS passou para 18%. A opção do governo Tarso é não utilizar esses mecanismos. É buscar recursos que estejam disponíveis, que tenham um baixo custo para a sua utilização, não são empréstimos bancários, não tem, né, a oneração dos juros que teria, né, com empréstimos, enfim, que pudessem ser utilizados para investimentos na área social, enfim, naquilo que não são recursos carimbados, né? Muito daquilo que o governo conseguiu junto ao Banco Mundial,
os investimentos em rodovias e outros investimentos que têm destinação específica, mas na reestruturação do Estado, né, que a nossa visão sempre foi clara. Nós não concordamos com o Estado mínimo, encontramos um Estado, na nossa avaliação, sucateado, né, com servidores desmotivados, né, desvalorizados. É preciso recompor, né, essa autoestima dos servidores e também seu poder aquisitivo, dos baixos salários do Estado, dos professores, dos brigadianos. Há também, né, as questões, os investimentos baixíssimos que aconteceram no governo anterior, no governo Ieda, na educação, por exemplo, foi o menor índice de investimento do Estado na sua história. 25%, quando a Constituição estabelece 35%. A questão dos investimentos em saúde, o objetivo de alcançar este ano 12%, no ano passado foram mais de 9%. Ou seja, nós achamos que a sociedade ela não pode conviver mais, né, com uma situação de arroxo, de déficit zero, né, de equilíbrio das contas às custas de sacrifícios enormes para a sociedade. É uma opção de governo. Nós achamos que esta é a opção que foi feita pelo governo Lula e pelo governo Dilma. Achamos que isso criará condições para o Estado ter um processo de desenvolvimento virtuoso nos próximos anos. É a nossa aposta. Achamos que o governo Tarso faz aquilo que já foi feito e que teve sucesso e aprovação popular, né, no governo Lula e governo Dilma. E entendemos que, dentre as opções, né, que o governo tinha, esta é a melhor para o Estado, para a sociedade gaúcha. Muito bem. Deputado Giovanni Feltes, usando a lembrança que traz o deputado Bordignon, da experiência vivida no governo Rigoto, eu lhe pergunto, o governo do PT usa do mesmo veneno ou do mesmo remédio que o governo Rigoto teria usado? A dose de cavalar com a qual está se utilizando o governador Tarso jamais foi imaginada nos governos anteriores. Essa é para definitivamente liquidar com o paciente, que já vem em caso terminal há um bocado de tempo e que, de modo geral, vem num somatório de dificuldades ao longo das últimas décadas, mas que não precisava ser tão maltratado como tem sido. Aliás, maltratado como tem sido também o cidadão e a cidadã nos postos de saúde, nas salas de emergência, nos corredores dos hospitais, tanto com a propalada mais de 9% de investimentos na saúde, que não é verdadeiro. Em 2012 foram um pouco mais de 7%, embora com uma elevação, a verdade sim há que se estabelecer, e com um discurso absolutamente fantasioso de que vão gastar 12%, porque agora consta no orçamento do Estado 12% para 2013. Por outro lado, eu ouvi agora há pouco o deputado Daniel Bordignon referir-se a investimentos e a valorização, por exemplo, do magistério, mas há o arrepio da exigência legal, o não cumprimento do piso do magistério. Isso até o final do governo Tarso vai produzir 10 bilhões de passivo. 10 bilhões de passivo que tu, eu, nós todos vamos ter que pagar ao longo dos próximos anos, independente de estar ou não estar o governo do PT ou do governador Tarso no Palácio Piratini. Por outro lado, acho que a gente tem que definitivamente começar a convergir para um Rio Grande da verdade, o real, o possível. É isso que eu tenho me debatido até mesmo internamente no PMDB, de que isso é possível sim compartilhar com a cidadania, em especial nos períodos pré-eleitorais. Chega de nós ouvirmos bravatas. Queres um exemplo? No processo de interiorização ocorrido ano passado, a primeira cidade visitada por toda a caravana do governador Tarso foi a cidade de Santa Rosa. Uma das frases mais especiais e que, de certa forma, registraram a atenção de todos nós foi: o Rio Grande do Sul não está mais desesperado. Bom, isso a imprensa deu publicidade a toda essa manifestação. Faltam projetos. Dinheiro tem. Há poucos dias o próprio governador do estado, Tarso Genro, disse: o secretário que não investir, que disser que não tem dinheiro, não está falando a verdade. Nós temos dinheiro para investir. Qual é a realidade? A bravata diante do mundo real. O mundo real. 2011 nós tivemos mais de 400 milhões de reais de déficit. E eu não estou discutindo aqui estado mínimo ou máximo. Se tem que recompor a questão do Estado, o deputado Daniel Bordignon, que é uma das vozes mais contundentes do PT, deveria explicar para o senhor e a senhora que me vê agora se o Estado melhorou as condições de atendimento em todas as suas áreas.
Bom, aí se justifica o Estado contratar, melhorar mais ainda o atendimento. Isso não é por culpa do servidor, não. Vamos verificar isso no cotidiano das nossas vidas, como isso tem impactado. E verdadeiramente, pela minha sensibilidade e pelos contatos que eu tenho tido ao longo dos últimos meses, desde o início do governo Tarso, confessadamente eu não encontro a melhora na qualidade do serviço prestado ao cidadão em todas as áreas. Mas o déficit, que foi de mais de 400 milhões em 2011, em 2012 chegou a 1 bilhão e 300 milhões de reais. Quase nada em obras, um buraco de 1 bilhão e 300 milhões de reais. E vou dizer um negócio para vocês. Seria muito mais do que 2 bi, só não foi porque colocaram a mão nos fundos de investimentos de 780 milhões de reais aprovados pela Assembleia Legislativa do Estado. Então, o governo não pode reclamar da Assembleia, inclusive da sua oposição, que tem votado favoravelmente a matérias que lhe permitam a governabilidade e o exercício e a materialização das suas propostas. Mas a coisa está beirando a loucura, a irresponsabilidade. Sacar 4 bilhões e 200 milhões de reais numa lei que foi criada verdadeiramente no governo de Germano Rigoto, que sacou aproximadamente 2 bilhões de reais naquele período. Agora é muito mais do que o dobro. Tão criticada. Naquela época podia-se ir até 85% dos volumes de recurso ali juntados, naqueles fundos judiciais. Agora vai se sacar a totalidade, 4 bilhões e 200 milhões de reais. E olha, isso deve trazer problema para o judiciário também, Brito. Porque eu acho que é desses 4 bilhões e 200 milhões de reais que, fruto dos juros das suas aplicações financeiras, é que pagam os investimentos na tecnologia de informação dos nossos tribunais, dos nossos fóruns no interior e a sua construção. Olha o que isso vai impactar na vida de toda a sociedade do Rio Grande do Sul. Bom, para pagar 13º, para pagar folha de pagamento, já tem que se botar a mão no dinheiro agora, no início, no mês de abril. Olha, hoje não é dia 1º, né? Não. Pois é, se fosse o dia 1º, eu achei que era mentira. Melhor teria sido. Deputado Bordignon, este ponto e contraponto que abriu o programa vai se reproduzir na Assembleia, está se reproduzindo na Assembleia. O governador, antes de tomar a medida que tomou com o seu secretário da Fazenda, consultou ou informou a sua bancada, busca respaldo na sua bancada. Qual é a estratégia do governo para que a dose seja bem recebida? Bem, Brito, evidentemente que o governo dialoga com a bancada, com a base do governo. Nós somos maioria e temos a responsabilidade política e histórica perante a sociedade gaúcha sobre os atos, né, que nós, enquanto partido, enquanto governo, tomamos. Evidentemente que o quadro do Estado, ele é um quadro, como eu disse, de agravamento permanente, contínuo, desde a década de 70. O deputado Feltz falou aqui sobre os 4 bilhões. O déficit no governo Rigoto foi de 4 bilhões, com aumento de impostos. Nós fazemos uma opção de não aumentar impostos. O governo colocou para o debate evidente da bancada, olha, nós temos opções, podemos aumentar o ICMS, né, podemos cortar os serviços públicos, podemos não reajustar o salário dos servidores e podemos utilizar recursos que estão disponíveis e que serão remunerados também, deputado Feltz, e que serão devolvidos com a correção devida. Não há perda, né, para o Poder Judiciário, não há perda para os eventuais credores do Estado. Um dado importante, o senhor traz agora algumas nuances da natureza desses depósitos, independentemente do que possa representar para o Poder Judiciário, isso é dinheiro das partes. Dinheiro das pessoas que estão litigando em juízo. Exatamente. Eu sei que tem lei autorizando, tudo bem, de discutível constitucionalidade, mas ninguém arguiu, porque todo mundo, na verdade, precisa desses recursos, até o Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, todo mundo que opera na área, e sempre há uma interrogação. Bom, então quer dizer que, para a própria Justiça, melhor é não decidir logo as causas para poder ter efetivamente a disponibilidade. Porque há uma contraposição a esta disponibilidade. É a exigibilidade que uma sentença, um acórdão pode determinar.
Isso tudo está calculado para, de repente, não haver uma perna quebrada aí? Sem dúvida. O governo colocará esses recursos em conta remunerada e se, eventualmente, quer dizer, os 15% garantidos na lei estarão lá. Certo. Não, só se nós tivéssemos uma super liquidação, digamos assim, de créditos ou das sentenças, né? Que, na média do que tem acontecido nos últimos anos tem ficado abaixo dos 15%. Mas, eventualmente, o governo poderia repor os recursos, garantiria né, esses pagamentos né, aos depositários, aos depositantes né, dos recursos. Então, essas questões, elas estão, na minha avaliação, bem equacionadas. A questão... O senhor fala que os valores são remunerados. Sim. Eles continuam no mercado rendendo. Sim, está depositado para remuneração. O governo não vai utilizar esses 4 bilhões agora. O cálculo do governo é de que, até o final de 2014, nós precisaremos de um valor aproximado desse para cobrir o déficit. Há um déficit histórico, eu vou repetir. E aí tem uma questão de responsabilidade política. Nós queremos fazer o debate com muita tranquilidade sobre esse tema. Temos segurança de dizer, deputado Feltz, Vossa Excelência aqui desafiou, nós respondemos ao desafio. Nós dizemos, sim, em todas as áreas, a melhora deste governo comparativamente ao governo anterior. Seja na saúde, seja na educação, e nós temos como comprovar aqui com os números. O quanto foi investido, quanto foi empenhado, porque nós temos que fazer, muitas vezes a oposição faz uma comparação do último ano do governo anterior com o primeiro ano, ou dos dois últimos com os 2 primeiros. Vamos comparar os 2 primeiros do governo Ieda com os 2 primeiros do governo Tarso. Execução, empenho, porque liquidação de empenhos, o senhor foi prefeito e sabe como eu sei que isto é uma questão que não está aqui nos números, né? Não basta mostrar né, que está... o governo só pagou X, mas ele vai pagar, isso está dentro digamos assim, da sua previsão né, e das provisões, necessariamente. O que é importante dizer é que nós, em todas as áreas, seja nos servidores, seja na educação, seja na saúde, seja em qualquer tema, no investimento para o desenvolvimento do Estado, por exemplo, cresceu 700% em relação aos 2 primeiros anos do governo. Só para dar um exemplo, 700%. E nós podemos mostrar... Em que área? Na área do financiamento de agência, de investimentos para melhoria dos investimentos, atração de investimentos do Estado. Então, nessa temática, nós não temos nenhum problema de fazer... Os incentivos fiscais do neoliberalismo, é isso que o senhor se refere? Não. O senhor quer debater este tema, podemos debater. É porque isso era, de certa forma, quase que assacado contra quem propunha incentivos fiscais para atrair investimentos. Eventuais erros e agora que o partido tenha cometido. O governo Lula é um exemplo. O senhor sabe minha posição sobre isso, o governador Tarso sempre teve uma posição muito clara sobre isso. Sempre é tempo de reavaliar. O PMDB também cometeu muitos erros, ou não? Mas confessadamente não. Só um folclore aqui, quase uma provocação, que a amizade que eu tenho com os 2 parlamentares que aqui estão, acho que autoriza. O deputado Bordignon tem uma posição diferente da que o deputado Giovanni Feltz estava a imaginar e a imputar ao deputado Bordignon, porque o deputado Bordignon é da cidade da GM, portanto ele queria FOR também. Eu também queria FOR. Me perdoe, não é censura nem crítica, acho que é uma provocação. Eu também queria FOR, queremos todos os investimentos. O governo Lula é um exemplo da qual a política do partido, a política nacional do partido. Nós temos que discutir os partidos enquanto programas nacionais, sua efetivação. Mas eu quero dizer uma coisa, Brito, que eu acho que é muito importante. Nos últimos 50 anos, tu falavas agora há pouco sobre as reformas de base. Né? Fora do ar. Fora do ar. Sobre a questão da reforma política, né? Que está há 50 anos na pauta. O período da ditadura, evidentemente, que não esteve muito. Mas, nos últimos 50 anos, o bloco, que é representado aqui pelo deputado Feltz, governou dos 50 a 40 anos. O nosso bloco governou 10 anos. 4 anos de governo Colares, 4 anos de governo Olívio e 2 anos agora de governo Tarso. A situação do Estado é o bloco PP, PMDB, PSDB. Vamos colocar assim. Nós não somos seguramente responsáveis pela situação da economia do Estado e nem pela situação das finanças do Estado. Nós podemos também dizer, olha, o déficit da Previdência, que foi jogado no colo do atual governo, em que o governo tentou de várias formas, tenta equacionar ainda, enfim, a reforma da Previdência, custa para o Estado 7 bilhões por ano.
A negociação da dívida que o governo Brito fez com o governo Fernando Henrique custa 2 bilhões e 800 milhões para o Estado todos os anos. São 10 bilhões só ali. Então, é evidente que há um déficit. Ele não se pode aqui também imputar ao governo Tarso a situação do déficit. Como não podemos dizer que foi o governo Ieda e nem o governo Rigoto, esta é uma sucessão que combina falta de investimentos federais aqui durante décadas, baixo desempenho da economia gaúcha, enfim, um conjunto de questões que evidentemente precisam ser debatidos pela sociedade. Por falar em bloco de oposição, bloco de situação, este bloco terminou. Terminou o bloco. Nós vamos ao intervalo e já voltamos.